Espírito Santo, orienta, enche o nosso entendimento, ó Deus, da capacidade de compreendermos a Tua palavra. Usa o Teu servo, Senhor, para falar, para ensinar, para ministrar a Tua palavra ao coração da Tua igreja. Assim oramos no nome de Jesus e Te agradecemos. Amém. Podem estar assentados. Vamos apenas cantar o hino da harpa, número 26. E já estaremos passando a ouvir. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens tocadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de velar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, ser constante não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, oh amigo, dessa forma de Jerusalém. Aleluia! Graças a Deus. Convido os irmãos que estão mais atrás. Vamos sentar mais reunidos aqui, para ficar mais fácil para o pastor Eni falar com a gente. Nos ajude aí, se for possível. Nós estarmos mais reunidos aqui na frente, vai ser mais fácil para o pastor Eni olhar numa direção só. E como o pastor Eni vai usar muito o telão, eu não sei se dali dos bancos do conjunto vai dar para ver, né? Mas fique à vontade. Se não der para ver, é só mudar um pouquinho para cá, para visualizar melhor o telão. Fique bem à vontade. Muito obrigado aos irmãos que nos atenderam. Deus abençoe. Os irmãos são todos bem-vindos a este seminário. Eu já convido aqui o pastor Eni Medeiros, com ele já a oportunidade. Conjunto Pena e Fé parece que vai cantar, né? Lá para o final, se tiver como cantar, né? Depois da palavra, nós gostaríamos de ouvir o conjunto. Pastor Zé Ferreira, bem-vindo, né? Recebe. Ele é a carta escrita, né? A paz do Senhor, queridos. Vamos estar de pé nesse instante. Pastor Robson.
Há uma hierarquia no mundo espiritual, nós sabemos disso, e ele é o nosso pastor nesse lugar. E ele vai mais uma vez orar, e o Senhor Deus vai continuar abençoando os nossos corações. Oremos então. Pai Santo, toda a sabedoria, sim, Senhor, todo o conhecimento estão em Ti. E neste momento, Senhor, pedimos, revela-nos, sim, Senhor, o objetivo deste seminário, ó Pai, é estudarmos o livro das profecias, o Apocalipse. Te pedimos, Deus, dai-nos boa mente, bom entendimento. Espírito Santo, usa o Teu servo, pastor Eni Medeiros, para falar, Senhor, e que nós possamos, no final deste ensino, desta preleção, não sermos mais o mesmos, ó Pai, mas possamos estar, Senhor Deus, mais aquecidos e mais cheios da esperança da vida eterna, da esperança da Tua volta. Assim oramos, sê conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Poder sentar, pastor Robson. Eu vejo se você é tão jovem. Não assusta não, você vai chegar lá onde eu cheguei. Não preocupa não, viu? Você quer chegar, não quer? A irmã Maria, a pastora Maria Ferreira, que é esposa do Zé Ferreira, pastor Zé Ferreira, ela veio hoje porque eu faço aniversário dia 11 de dezembro do mês que vem. E ela veio para conversar com algum pastor Robson e alguns irmãos o presente do dia 11 de dezembro. Irmãos, é uma data linda. Tudo, irmãos, é favorável para a gente nessa idade. Não trabalha o governo da cesta, vai encostar o carro, tá uma placa lá, aqui é pro tiozinho, entra no banco, pega fila especial, é uma coisa maravilhosa. Diga para quem está ao seu lado, você vai chegar lá. Diga lá. Glória a Deus. Aleluia. E depois no final eu explico para o Rompendo em Fé porque eu falei terceira idade. Eu esqueci de explicar e quase ontem, pastor Robson, quase eu expliquei para algumas duas pessoas e elas ficaram maravilhadas. Só para você ter uma noçãozinha, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Trindade. Você tem corpo, alma e espírito, Trindade. O Apocalipse escrito para 3 classes, 3 etapas, você é uma delas. 3. E se eu tivesse tempo de falar sobre o número 3 na numerologia bíblica, vocês iriam me dar muito assim, bem-vindo, vocês iam tirar aquela tristeza do coração e dizer, ô pastor, amém, queridos? Aleluia. Os irmãos que adquiriram o livro, no final do livro tem os exercícios, e os irmãos não deixem de responder os exercícios. E tem a resposta também dos exercícios. É um livro autodidático e que facilita muito o aprendizado. Então os irmãos respondem. É um livro que pode ser lido bem compassado, não precisa de correr. É um livro para estudar por muito tempo. E por muitos anos é um livro fácil de compreensão. E você viu ontem que o livro de Apocalipse é um livro aberto para todas as pessoas aprenderem. E a pastora Eunice me fez uma pergunta agora mesmo, que está inserido no contexto do livro, e eu vou tentar explicá-la. Se não der conforme você quer, você dá um sinal de pastor Eni, não entendi, e a gente vai dizer novamente. Uma vez que o Espírito Santo, ele é o professor por excelência, há uma liberdade no coração da gente de ficar em paz, porque quem ministra é ele. Efésios capítulo 1 diz que o Espírito Santo vai ao coração de Deus. Imagine só isso, gente. O Espírito Santo vai ao coração de Deus buscar revelações, buscar conhecimentos para revelar à igreja.
olha um dos atributos do Espírito Santo. Ele vai ao coração de Deus e diz: Pai, o que o Senhor tem para revelar, para que eu leve para o pastor Robson, nosso filho lá na terra, e ele levar para a igreja? É um dos atributos do Espírito Santo. É uma alegria muito grande para nós termos ao nosso serviço o glorioso Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Abra o seu livro no capítulo do arrebatamento da igreja, que é o capítulo de número 25. Você vai ficar com o livro aberto na página 25 e na página 15. Por favor, abra o livro na página 25 e na página 15. E a pessoa que não tem o exemplar do livro, você pode participar do mesmo jeito, da mesma maneira, fazer perguntas, tirar dúvidas. Participem, por favor. Uma pessoa hoje me disse que não viria hoje porque ela não adquiriu o livro. Eu disse: não é só para quem adquire o livro, não. E ela está aqui hoje, agora. Então, irmãos, é para toda a igreja. Amém, queridos? Diga para quem está ao seu lado: sorria, porque você está sendo filmado. Diga isso aí. Eu fiquei alegre, irmãos, porque o Alessandro disse que a gente está sendo filmado. Coisa linda, né? Vamos lá. Amados, para nós falarmos de arrebatamento da igreja, nós temos que falar de ressurreição. Diga toda a igreja, por favor: ressurreição. Então, ressurreição do corpo está ligado, inerente ao arrebatamento da igreja. Vai haver arrebatamento, consequentemente vai haver ressurreição do corpo. Então, nós vamos ficar no capítulo 25, na página 25 e na página 15 por um instante. Mas eu vou fazer duas perguntas, uma para a Leia e uma para o amado irmão ali. Seu nome? Paulo César. Você é aqui da igreja? E uma para a Leia. Então eu vou fazer uma pergunta para os dois, dizendo assim: onde estão os mortos? Repetem: onde? Toda a igreja mais uma vez. É porque os católicos, eles passam pelo purgatório. Os espíritas consultam o Chico Xavier e outros líderes do espiritismo para entrar em transe com os espíritos e trazer uma notícia do morto, porque as pessoas têm saudade do morto, de menos os crentes que não vão a cemitério dia 2. Não é que é pecado ir lá, eu acho que é desnecessário irmos ao cemitério no dia 2. O Chico Xavier, ele entra em transe com os demônios, com os espíritos, e há uma mensagem dele chamada psicografia. Repetem. Mais uma vez. Aí ele chega e diz assim: olha, dona Joana, o seu morto está muito bem. Ele manda abraços, ele manda beijos, ele está em paz. É uma das mensagens psicografadas do espiritismo. Os hindus acham, os muçulmanos, que é aquele povo que a gente conhece, que enche o corpo de bombas, explodem os prédios, explodem aviões, porque fazem servir em nome de Alá, porque quando chega no paraíso, tem no mínimo 7 mulheres esperando por cada um deles. Então é um verdadeiro oásis, um verdadeiro paraíso. E nós sabemos, como crentes, que o Espírito Santo revela para nós, revela para todos nós, que isso tudo é mentira. Então nós temos que saber onde estão os mortos, para ensinar as pessoas onde estão os mortos. A Leia já está quase saltando do banco para responder. Se eu demorar muito aqui, ela passa por cima desses bancos. Onde estão os mortos? Não se preocupe, porque aqui ninguém é mais sábio do que ninguém. Bom, os mortos estão no lugar de descanso. Há algum tempo atrás, ele chamava de Hades. Então a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro do que a gente. Então, no entendimento que eles estão num lugar de descanso. Um lugar de descanso. Ótima resposta. Paulo César, onde estão os mortos hoje, né? Estou dizendo isso hoje. Os mortos estão enterrados.
né, no cemitério. Agora o espírito dele está descansando. Então Paulo César disse que estão mortos. E está certo, não está? Não está certo? Os mortos estão mortos. E a Leia disse que eles estão em descanso. E outros assim por diante. Então vamos ver dentro da Bíblia onde é que estão os mortos. O Alessandro vai colocar uma gravura no telão e nós vamos observar. As respostas dos irmãos estão boas, mas é necessário maiores complementos, porque estão realmente no cemitério, né, Paulo? O lugar de morto é no cemitério. O estado intermediário. Isso. Com essa gravura, nós podemos entender o capítulo do livro que está na página 15, o estado intermediário dos mortos. Por que intermediário? Vocês observaram que a Leia diz que estão em lugar de descanso e o Paulo César diz que os espíritos estão também no lugar de repouso, mais ou menos assim. Obrigado. Porque nós vamos falar de ressurreição. Para nós falarmos de ressurreição, a gente tem que entender um pouquinho sobre o estado intermediário dos mortos. Toda a igreja, leia aqui por favor. Mais uma vez. Então nós conhecemos a história das 3 cruzes e o nosso Rompendo em Fé sabe tudo porque 3, e 3 é maravilhoso, porque por isso é que vocês lindos. Aqui está as 3 cruzes do Calvário, que todos conhecem a história. E aqui está um lugar chamado Paraíso, seio de Abraão, e o outro chamado Inferno. E aqui um abismo. E daqui a pouco o Alessandro vai colocar um vídeo que retrata que os mortos estão conscientes. Os mortos não perdem a consciência. O corpo, sim, ele logo é decomposto, logo vem a decomposição do corpo. Mas o espírito e a alma, que você conhece a história, quando Deus apanha um pedaço de terra, ele trabalha aquele pedaço de barro e faz o ser humano. Mas, de repente, o ser humano não se movia. Tinha toda uma estrutura de pessoa, mas não se movimentava. Jesus, Deus, assopra dentro dele e faz um ser vivente. Não é assim que nós conhecemos a história, sim ou não? Então, o espírito e a alma não morrem, não dormem e tem um lugar para eles estarem. Hoje, o espírito habita dentro de você. Você pode dizer amém por isso? Então diga assim: sou morada de Deus. Digam. É uma verdade ou não é? Ontem nós ouvimos um banquete lindo, uma ceia maravilhosa, porque não tinha outra finalidade, outra conclusão a não ser linda como ontem, porque Deus mora dentro de nós. Amém por isso? Então, meus amados irmãos, vamos trabalhar isso aqui. Digam comigo assim: antes de Jesus morrer, digam. Lindo, mais uma vez. Então segura isso lá. Antes de Jesus morrer, todos os mortos vinham para o mesmo lugar. Justo e injustos. Pecadores e não todos são pecadores, mas pecadores arrependidos. Então, imagina isso aí. Todos os mortos iam para o mesmo lugar. Isso antes de Jesus morrer na cruz do Calvário. Descia para cá o ladrão arrependido, descia para cá o ladrão zombador e descia para cá todos os mortos do tempo de Abraão, do tempo de Jacó, de Adão.
todos eram sepultados. Então visualiza isso aí agora. O ladrão arrependido, o ladrão zombador, os pecadores do Velho Testamento. E eu vou pedir o Jonael para falar um, e a Irmã Maria Aparecida Ferreira falar um outro. É uma ilustração. Nós não podemos julgar ninguém, mas de ilustrarmos nós podemos. A Irmã Maria vai recordar no Velho Testamento de uma pessoa que ela imagina que não foi salva. É uma imaginação da igreja, não é uma afirmação. Nós não podemos afirmar, nós podemos conjecturar, podemos imaginar. Irmã Maria, uma pessoa do Velho Testamento que você imagina que não foi salva. O Lázaro, né? O Caim. Ela disse Caim. O Jonael vai dizer um do Novo Testamento. Você não está dizendo e afirmando. Você está fazendo uma conjectura, imaginando para nós no Novo Testamento, para nós trabalharmos a situação. No Novo Testamento, Saddam Hussein, Bin Laden, Hitler. Deixou dúvida que o ladrão da direita dele, né? Ele falou assim: hoje mesmo estará. Que não foi salvo? Judas. É uma colocação que nós fazemos. Então a Irmã Maria, ela disse uma pessoa do Velho Testamento, e nós imaginamos com Jonael uma outra do Novo Testamento. E aí nós conhecemos então essas duas situações. Todos eram sepultados, conforme a cultura do país. Aqui no Brasil, 7 palmos. Hoje existe a cremação, o crematório. Outros países coloca na rocha, como Jesus, cava na rocha, na pedreira e sepulta o seu morto. Mas aí agora nós já sabemos que é uma sepultura. Irmã Eunice está indo dentro do seu raciocínio, está indo mais ou menos dentro do que você perguntou, mas está caminhando, está chegando lá. Então, amados, todos eram colocados no mesmo lugar. Agora diga assim, porém, diga mais uma vez, porém. Então tem um porém que nós temos que imaginar isso aí. Quando Jesus na cruz, ele entende que chegou os seus últimos momentos, e um ladrão ao seu lado percebe que o Salvador ia morrer. O ladrão inteligentemente, porque ser crente é questão de inteligência, sim ou não? É questão de sermos inteligentes. Não é que há super-homens e mega-mulheres, não. Somos inteligentes. Aceitar Jesus. Meus queridos, porém, o ladrão percebendo, ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando fores para o paraíso. Não é assim? Isso ou não? Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Quantos podem dizer amém? Hoje estarás. Nós usamos uma força de expressão e falamos assim, hoje mesmo. A palavra mesmo não existe na Bíblia, mas existe hoje estará. Mas muitas vezes nós criamos por força de expressão hoje mesmo. E era hoje mesmo. Só que a palavra mesmo não está na Bíblia. Eunice, nesta hora, Jesus morre e o ladrão também morre. E ambos foram sepultados também. Porém, com uma grande diferença. É que nas profundezas do inferno, que é para baixo, onde está, repetem comigo, Sheol, Hades, Giena, Tártaro. Os irmãos já leram ou ouviu o pregador falar essas palavras, sim ou não? Então diga Sheol, Hades, Giena, Tártaro, inferno. Tudo é sepultura, tudo simboliza inferno. Depende do contexto que eu e você está lendo, que a gente sabe que ora é Sheol, que ora é Hades, e assim por diante.
Mas não interessa, está tudo no livro, os irmãos vão ler isso bem compassado depois. Interessa que nós já sabemos que tudo é sepultura. Porém, Jesus também foi sepultado por 3 dias, e nós conhecemos a história. O porém é que lá nas profundezas da terra existe um lugar chamado abismo. Toda a igreja como chama? O morto que estava aqui em descanso no paraíso, os salvos, não podiam passar para cá. E nem quem estava no inferno em tormentos podia passar para lá, por causa do abismo. Então, depois que Jesus morre, após a morte dele, ele também vai para a sepultura. Só que lá embaixo existia uma divisão que o morto salvo não poderia passar para cá e nem este para lá. Quantos já leram aqui, ou já ouviu o pastor Robson pregar, ou já viram outros pregar, que existia uma parábola entre um homem chamado Lázaro, o rico, e um pobre? Os irmãos já leram isso? Já leram na Bíblia a parábola? Então, queridos, você guarda isso. Parábola, quando ela vem dizendo o nome da pessoa inserida na parábola, é um fato verídico. Agora, quando a parábola vem dizendo só a parábola do joio, a parábola da dracma perdida e tal, aí é uma história, é uma colocação. Mas quando na parábola está o nome da pessoa, é um fato real. Quantos podem dar glória a Deus essa noite? Meus amados irmãos, agora a enorme diferença é que Jesus, quando morre, ele vai lá na parte profunda do inferno e anuncia a sua vitória. Diga assim: Jesus anunciou aos espíritos que ele venceu a morte. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém pela vida do pastor Jarlon com a esposa? Pastor Devaí, que está ali atrás, também os irmãos toda a igreja aprendendo na palavra de Deus essa noite. Então, meus queridos irmãos, Jesus chega lá no inferno e anuncia Eunice a vitória. O nosso texto bíblico diz que Jesus pregou aos espíritos. Tem isso na Bíblia que ele pregou? Tem, Eunice? Não tem, pastor Robson? Agora aí você tem que entender a diferença de pregar boas novas e de pregar uma notícia. Eu e vocês somos pregadores das notícias da Bíblia. Nós somos pregadores, nós somos expoentes da Bíblia, sim ou não? Agora, deixa eu só fazer uma pergunta para Eunice e uma para o Jonas. Eunice, você prega para o morto salvação? Não. Porque ele está morto, ele está morto em si, espiritualmente. Eu entendo assim. Ele anunciou a vitória. Atenção, igreja. Tem uma notícia para te dar. Jesus não pregou boas novas. Ele declarou a morte que estava vencida. E ele tomou a chave da mão de Satanás, sacudiu ela, assim, balançou e disse: todo poder é me dado nos céus
e na terra. Quantos podem dar uma salva de palmas para Jesus? Todo poder é me dado nos céus e na terra. Ele não pregou salvação. Jonas, você prega para gente que já morreu? Não. É porque não adianta mais, né? Você tem que pregar antes dele morrer. Atenção, igreja. Tenho notícia para te dar. Jesus disse que ao homem está destinado nascer uma vez, morrer uma vez, e o juízo lhe acompanha. É verdade ou não é, queridos irmãos? Então, Jesus, ele, ao chegar lá no inferno, ele pregou a sua vitória sobre a morte. Quantos podem dizer amém? Agora vem aqui, Jonael, por favor. Então, meus amados irmãos, esse quadro mostra que os salvos estão no paraíso e os mortos estão no inferno. Deixa eu concluir aqui, porque a Eunice quer saltar ali do banco, quase saltando ali para fazer uma pergunta. Diga assim, toda a igreja, diga assim: Jesus anunciou a sua vitória. Ele anunciou a sua. Então diga assim, Jesus. Agora faz assim. Diga assim: Jesus disse para Abraão, para Jacó: vamos embora daqui. Quantos podem dar uma salva de palmas? Agora eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Quem acertar a pergunta, o pastor Robson vai pagar o almoço domingo na Lancaster Grill, que é R$80 um almoço ou um jantar. E quem vai dar o dinheiro é o pastor Levi. Não, ele falou pastor Levi. Queridos irmãos, a pergunta é essa. Jesus, ele fez assim: vamos embora daqui. Vamos embora, Jacó, vamos embora, Abraão, vamos embora daqui. A pergunta é essa: para onde ele levou a alma, o espírito? Vamos dar o nome Jacó, Abraão, para ilustrar. Para onde ele levou a alma de Jacó, de Abraão e dos salvos mortos no Velho Testamento? Para onde ele transferiu a alma deles? E quem acertar vai ganhar o almoço na Lancaster Grill. Obrigada. Jesus, ao morrer e ressuscitar, ele fez algo. Eu vou resumir. Ele foi levar os que estavam cativos. Então, ele libertou. Então, ao meu entendimento, que os que morrem, eles não vão para o paraíso. Eles vão diretamente para o céu. Porque essa palavra levou ao cativeiro, porque Abraão estava lá no seio de Abraão esperando. E foi Jesus, foi lá e pá, pegou Abraão e levou para a glória. Aleluia. Irmãos, a irmã Eunice está certa, mas ela está emocionada. Enquanto está emocionada, ela deu um salto à frente. Ela respondeu a minha pergunta e foi mais além. Mas vamos trabalhar aqui a situação. A Eunice está certa, só que ela está emocionada. E quando está emocionada, agora é hora de entendermos a situação. Diga assim: Jesus tomou a alma dos salvos do Velho Testamento e transferiu para o paraíso. Diga assim: paraíso. Enche o peito e diz: paraíso. Só o Jarlon, só a Célia. Você deu sorte, hein, Jarlon? Esposa bonita, né? Irmãos, transferiu o paraíso.
Fica assim, paraíso. Agora os mortos, repete, os mortos, salvos, não vão mais para Sheol, para Hades, para Giena, para o inferno, vão direto para o paraíso. Agora, alguém ganhou o jantar? Eu nem sei se deu para ganhar o jantar, porque a Eunice ganhou o jantar. Segunda pergunta, o Jarlon vai pagar o almoço na melhor churrascaria da região aqui. Para quem acertar a segunda pergunta, sobre essa situação, que nós não podemos sair daqui sem entendê-la, porque se não entendermos aqui, o restante de escatologia fica meio truncado para aprender. Então, o paraíso hoje é lá em cima. Me permita, senta aqui por favor. Me permita, Patrícia, falar do seu querido filho. O querido filho dela, que o Senhor sabe por que o levou para ele. Ele não era da Patrícia Heleno César, ela só era uma pessoa que estava cuidando como mordomo, não é verdade? E Jesus disse: me dá o que é meu. Por isso que para ela é difícil, mas o que conforta o seu coração é que ela atendeu um pedido de Deus. Meus amados irmãos, o Eduardo, quando o fôlego de vida foi cessado, Jesus toma o espírito e a alma do Eduardo e transfere para o paraíso. Quantos podem dizer amém? O corpo fica na sepultura, não sei se por 1 ano, 2 anos ou 5 anos, mas a alma do Eduardo foi para o paraíso. A pergunta é essa para o Jarlon. Aliás, a pergunta para a igreja é essa: quem acertava ganhar o almoço na melhor churrascaria. Tem na Bíblia um homem famoso nas Escrituras, que dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. E a última escrita dele, ele disse: traga-me os pergaminhos, traga-me o meu amigo Marcos, tenho saudade dele. Não peço oração, porque o meu momento chegou. E logo o carrasco chama para fora, coloca a sua cabeça no cepo de madeira, e logo ele foi levado para um certo lugar. E o certo lugar é paraíso. Quem vai arriscar o nome do apóstolo que foi ao paraíso e viu coisas inefáveis que nós não podemos nem saber hoje? Qual é o nome do homem? Toda a igreja? Não, toda a igreja. Não, tá começando a melhorar. Toda a igreja. Só as mulheres. Só o rompendo foi ao paraíso. É verdade ou não é? Então dá uma salva de palmas para Jesus, porque ele levou Paulo para o paraíso. A Bíblia diz assim, Paulo dizendo assim: eu não sei se na carne, se num sonho, se numa visão, eu só sei que eu fui ao paraíso e vi coisas tremendas. Então, queridos, por isso que quando você foi ao cemitério, o velório do Eduardo, da irmã, morreu há muito tempo, Margarida, você vai ao velório de um morto, o pastor Robson pede para cantar, o vizinho fica louco, ao invés de Robson estar chorando, ele está cantando com a igreja. É assim ou não é? Você olha o semblante do morto, está bonito, não é assim? Porque ele está no paraíso. Aí você vai a um sepultamento de um morto sem Jesus, o ambiente é frio, gelado, carregado de pecado, não é assim? Agora, para ilustrar que o moço está cansado de ficar aqui, entenda isso aqui agora para concluir
que nós passarmos por outro capítulo, porque o pastor Robson disse que eu tenho que terminar antes da meia-noite. Então, Sala de espera? Espera. Alé conheceu a sala de espera. Salinha de espera. Não. obrigado. Não é assim o barulho do dentista lá, já não, aquela coisinha? Queridos irmãos, vamos concluir aqui agora. Diga-se, todo morto, salvo, vão para o paraíso. Não estão dormindo, estão conscientes que estão no paraíso. Agora, a notícia triste, e que o Alessandro vai colocar agora mesmo o vídeo, é que o morto salvo e o morto perdido não perde a consciência. Ele vem para cá consciente, sabe. O Eduardo está consciente que está no paraíso. A Margarida está consciente, Abraão está consciente. Como Paulo disse assim, olha, eu vi coisas tremendas. Conforta o seu coração, porque o Eduardo está vendo coisas que nós não podemos nem saber hoje. E ele está num lugar muito melhor do que nós, sim ou não? Eu e a Patrícia, nós temos que, para chegar lá. Ele já está lá. Vamos ouvir a Leia. Só para não deixar confuso, porque a Bíblia fala assim, que os que dormem ressurgirão primeiro. Por que os que dormem? Em que sentido dormem? Isso. A Leia está perguntando sobre a palavra dormir, porque Mateus 17:3 diz do dormir. Nós conhecemos muito essa história, né, Leia? De que o morto está dormindo, não é assim? Foi muito bonita a sua pergunta, muito oportuna. Só que para mim explicar toda o dormir, o tempo não vai dar. Mas o livro está bem detalhado, eu vou dar só uma pincelada aqui. E quem sabe o pastor Robson pode eu cair na graça dele e ele me trazer de novo aqui, só para falar o que não der para falar no seminário. Já pensou se eu cair na graça dele? Queridos, a Leia falou uma coisa muito importante sobre o dormir. Vamos ver isso agora com o vídeo, para ver se a Leia entende um pouquinho. Agora, quando a Bíblia fala que o corpo dorme, não é que o espírito, Leia, está dormindo, porque o espírito não dorme. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho você vai dormir, fechar os olhos, mas é a sua consciência, vamos dizer assim, é a Leia natural, a Leia física, mas o seu espírito não vai dormir. A sua alma não vai dormir, como a alma de Jesus também não dorme. Aí no final a gente pode explicar direitinho, só que a igreja guarde-se, por favor, a alma e o espírito não dormem. O que dorme é o corpo, e os irmãos conhecem bem a história de Jesus e Lázaro, que depois de muito ficar ali, Lázaro dorme, Jesus rasga o verbo e diz definitivamente, Lázaro morreu. Não é isso que diz o texto? Então aí ele explicou direitinho, olha, Lázaro morreu. Amados, então por favor, não brinquemos de ser crente. Estamos atravessando um tempo trabalhoso da igreja na terra. E eu gosto de, às vezes, ilustrar com uma ilustração grosseira, mas que é uma grande verdade. Eu me converti, logo que saí do exército, conheci a irmã Maria. Mas como a irmã Maria chorou, Maria Medeiros, chorou por mim. Né? Tão difícil, 1,70 m de elegância, saindo do quartel, bonito, aquela coisa, né? Meus queridos irmãos, e logo que eu converti,
no interior, o sistema era bruto. Sabe o que é sistema bruto? Vocês não conheceram, porque a igreja é jovem. Mas o sistema era bruto. E eu bebia leite com pastel, porque não se bebia refrigerante. Eu usava um chapeuzinho e abotoado aqui. Ah, mas como era para obedecer, e tinha que obedecer. Mas a igreja caminhou por décadas e Jesus não veio. E a igreja, diga assim, toda a igreja, nós entramos numa era chamada pós-moderna. Segura no colarinho e diga, sou moderno. Aleluia. Amém? Sou moderno, não é assim? E louvo a Deus, falei ontem com a minha família, pela atitude do pastor Robson, que não se ouve em muitos lugares não. Cobrando seriamente e duramente da igreja santidade. Não foi o que nós ouvimos ontem? E não se fala muito assim, como ele falou ontem, em muitos lugares. Meus queridos irmãos, e Jesus não veio, e a igreja entra na era da modernidade. E nós estamos na era robótica, na era da informática, na era do computador. Isso que o Alessandro está trabalhando, isso aqui é coisa do capeta. É ou não é? Sim ou não? Não? Olha que é coisa do capeta. Isso faz coisa e a gente se perde. Essa menininha aqui, cadê essa menininha? Não, a menina do Zé Ferreira. Jennifer, Stephanie, você sabe mexer com o computador? Diga para o tiozinho que está ao seu lado. Diga assim, o tiozinho. Diga assim, o tiozinho sabe nada. A tiazinha não sabe nada. Mas eu domino o teclado. É verdade ou não é? Essa menina não sabe mexer no teclado? Com 6 anos, irmão, domina esse negócio aqui, que o pastor Robson sabe ligar e desligar. Nós entramos na era moderna e Jesus não veio buscar a igreja. Agora diga comigo, eu tenho que saber viver na modernidade sem pecar. Sem pecar. Porque a era moderna é um problema difícil e que a igreja tem que superar. A era moderna, esse teclado aqui. A igreja conhece o nome de um pastor, depois eu posso falar, amigo nosso, que foi excluído, perdeu a família, perdeu tudo, o Zé Ferreira conhece ele, porque ele enveredou na internet, noite adentro, perdeu o pastorado, perdeu a família e desgraçou a vida por causa da modernidade da era robótica. Vem cá, Alessandro, por favor. Eu disse que o Alessandro mexe no trem do capeta. O computador é uma faca de 2 gumes. Corta para lá e para cá. Pastor Eni, tem uma tecla ali que eu nunca mexi, nem passo perto, tem pavor. Eu bato o dedo e aparece na tela todo tipo de mulher nua. É verdade. É verdade ou não é? Tem uma tecla ali que o Alessandro olha para ela assim e a carne quer que ele bate. Sim ou não? Sim ou não? Agora, irmãos, a era moderna é um teste para a igreja. Se nós não tivermos cuidado, a gente roda com a modernidade e vai para o inferno. Diga comigo assim, o computador mais forte é um grande aliado do capeta, do inferno e do anticristo. Sim ou não? É um grande instrumento que o anticristo, a gente vai ver, ele usando isto aqui para controlar o mundo inteiro. Ele vai saber quantos aviões tem no espaço e quantos quilos de carne tem no frigorífico. Ele vai saber
tudo, porque ele vai dominar o mundo, e a gente vai ver isso no seminário. Como que ele vai dominar o mundo? Através da tecnologia que o santo profeta Daniel disse, e a ciência se multiplicará. Eu passei no concurso, cheguei para o meu patrão e disse: sou crente. Comigo aqui o negócio é duro. Ou o senhor me obedece, ou o senhor vai para o inferno. Eu sou crente. Passei no concurso, mas não mexo no computador. Eu sou filho de Deus e o senhor é filho do diabo. Tá certo isso? Sim ou não? Tem jeito de viver? Não. Não. Depende de você. Irmãos, é uma coisa muito séria o que eu vou falar. O Alessandro entrou no emprego e disse para o patrão assim: olha, eu não mexo nisso aí, eu vou na canetinha, meu negócio aqui, eu sou crente. E tem uma coisa, patrão, eu sou filho de Deus, e o senhor é filho do diabo. Aí o patrão diz assim: eu sou filho do diabo, então o filho do diabo está mandando o filho de Deus para a rua. Acontece isso ou não acontece? Sim ou não? Obrigado, filho. É. Oh, aleluia. Queridos irmãos, é assim ou não é? E agora eu vou mostrar o vídeo de que muito crente na igreja não soube entrar na era da modernidade, misturou com o mundo. A Bíblia diz que nós não podemos macular com o mundo, mas nós temos que saber viver no mundo. Se fizer igual o irmão Alessandro fez, vai perder o emprego, não perde, pastor Robson? E aí o patrão fala: olha, eu sou filho do diabo, estou mandando o filho de Deus embora. E vai embora mesmo, não vai? Eu tenho que trabalhar nisso aí e saber filtrar isso aí. Ótimo, fazermos a vontade de Deus, mas sermos aceitos pelos homens. O vídeo, a irmã, a idade vai chegando, acontece isso. E o que eu queria dizer era isso, pastor. O senhor falou assim que pela nova era fez a mudança, não é? Até nos costumes da igreja. E também o computador. Porque hoje, sem o computador, ninguém vai à vida. Ótimo, ninguém faz mais nada. É como o seu CPF. Sem CPF, ninguém faz nada. Quando eu começava a ministrar seminário, eu usava o projetor, e no projetor a gente colocava aquelas transparências. Hoje, é na tecnologia e facilita muito mais. Veja o vídeo agora, queridos irmãos, mostrando o estado de um desviado, para onde ele foi e como ele está. Parte 1 do vídeo. Se for preciso de apagar um pouco das luzes, eu não sei se vai precisar. Tem som? Coloca o som, por favor, e apaga um pouco das luzes. E Jadelino, tem som aí? Coloca o som, por favor. Ele vai colocar o som. Esse vídeo está mostrando um crente desviado e que morre desviado. É uma ilustração baseando na Bíblia. Os irmãos vão ver que não tem heresia. Conforme nós estamos estudando, é uma verdade. Eu não estou para ninguém. Mas doutor, Você é surda. Eu já falei, eu não estou para ninguém. Nem para Deus. E nem para o diabo. Nem para o diabo. Agora eu vou colocar a parte 2.
Aí ele está no inferno. Parte 3, queridos irmãos. Meu bem, Fala, mulher, fala. Algum problema em casa? meu bem, eu estava pensando, na época em que nós nos conhecemos, casamos naquela igrejinha do interior, nós trabalhamos à beça para você se formar. Você lembra? Até cocada na porta da igreja eu vendi, meu bem. Foram tempos difíceis, mas desse tempo eu tenho saudade. Eu tinha você do meu lado. A gente orava e Deus respondia. Era algo especial, um mistério do céu. E assim a gente levava a nossa vida. Presta atenção, mulher. Se você acha que eu vou ouvir essa história mais uma vez... Mas você vai ouvir essa história de novo. Te conheci crente, homem que temia Deus. Viemos para essa cidade grande e a nossa vida mudou. Você ficou rico e eu fiquei sozinha. Engravidei e você não viu minha gravidez. Nossa filha cresceu e no aniversário dela de 15 anos você nem apareceu pela 1000ª vez. Jesus está voltando. É isso mesmo, Jesus está voltando. Nos finais dos tempos, o coração do homem se esfriaria, diz a palavra de Deus, que você bem conhece. Sabe, meu bem, você se tornou um homem frio, mas Deus tem enxugado as minhas lágrimas. As pessoas na igreja pensam que eu sou uma viúva, mas Deus tem renovado as minhas forças. Nossa filha louva a Deus e você nunca se interessou em vê-la cantar, você sabia? Ela tem uma linda voz. Sabe, você faz muita falta para nós duas. Imagine para Deus. Você está me ouvindo? Alô? 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 Agora a última parte, irmãos. Ele sabe que não tem mais retorno para ele. Olha a última parte. Pode acender as luzes. Obrigado. Aí, Leia, quando a Bíblia fala que o corpo, o dormir, pode encerrar essa parte, tá? O dormir é o corpo, o corpo dele dormiu, ele disse, acabou, não tem mais jeito. Para mostrar isso mais uma vez, que a pergunta da Leia foi muito importante, que a irmã Eunice falou sobre o paraíso, o morto salvo vai para o paraíso. O morto perdido sem salvação permanece no inferno.
Sabe quando é que o morto que permanece no inferno vai ressuscitar? Quando ele for comparecer diante do trono branco, que nós vamos ver amanhã. Todos os mortos, a Bíblia diz, que dobrarão os joelhos diante dele, sim ou não? E todos, grandes e pequenos, se renderão diante dele no trono branco. Deixa eu perguntar, que tem alguém aqui que já foi a um tribunal popular, um tribunal de júri popular, e já assistiu um julgamento? Tem alguém? Já foi? Jonel, vem cá, por favor. No júri popular, tem um quadro que ilustra muito bem o que eu vou falar. No júri popular, nos tribunais, quando o réu vai a julgamento, o juiz, ele não trabalha para defender o réu, ele é imparcial. É verdade? O juiz, ele é imparcial. O promotor acusa, o advogado de acusação acusa, e o promotor é imparcial. O promotor, no final do julgamento, ele toma o livro da lei e diz assim: conforme a lei, eu, como juiz da comarca de Goiânia, sentencio o réu a 20 anos de prisão. Não é essa a palavra do juiz? O juiz é imparcial. Obrigado. No trono branco, o juiz Deus será imparcial. E nós vamos ver no livro da vida, se o nome não estiver no livro da vida, não tem mais jeito. Que ele não perde a consciência, então ele é consciente que a ressurreição dele não é para a vida eterna. A consciência dele diz para ele que pelo lugar em que ele se encontra, a ressurreição dele é para julgamento eterno. E o julgamento, igual nós estávamos ilustrando ali, não está se julgando se é inocente, ele já é réu, está julgando qual a sentença. Aí é que é a gravidade do problema, quer dizer, não está julgando se é culpado ou não, está julgando qual a sentença vai ser, quantos anos vai pagar e o que vai pagar, né? Menino inteligente. Queridos, o Jonael falou muito bem. Quando o réu vai a julgamento lá no trono branco, ele vai só para receber a sentença. Agora, como todo réu tem direito de defesa, eu não sabia, Jonael, mas todo réu, por mais bárbaro que seja o crime dele, ele tem direito de constituir um advogado. Por mais bárbaro que seja, é direito dele, a Carta Magna do Brasil dá direito a ele constituir um advogado. Mesmo que ele vai saber que vai perder, mas ele tem que defender o réu. Meus amados irmãos, essa figura mostra o estado tenebroso e cruel de quem está na igreja e leva a vida de qualquer maneira e morre antes do arrebatamento sem Jesus. Ele vai levando a vida de qualquer jeito e não sabe o dia de amanhã que Jesus vai levar a gente. Ninguém aqui pode dizer que amanhã vai estar vivo. Esse é que é o grande perigo. Então, meus amados, pastor Robson, eu posso ir até 9h30? Pode? Os irmãos concordam? Aquele relógio parou, detente, parou os ponteiros, aleluia. Em Lucas 16 e 19, fala assim, que quando o Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico foi sepultado. O que quer dizer isso, pastor Eni? O rico foi sepultado no inferno, e o salvo foi para o paraíso. Ótimo, ótimo a sua pergunta. Foi o que o Jonael disse. Irmãos, o estado é tão cruel do morto sem Jesus, que vamos supor que ele morreu no tempo de Abraão, 4.000 anos. Ele já está em tortura e em sofrimento há 4.000 anos. Enquanto os mortos com Jesus
estão também séculos, anos, milênios no paraíso, o pecador sabe que está no inferno. Então, meus amados, aí nós colocamos a condição do morto salvo e o morto perdido, e o pastor Robson me deu mais uns minutinhos. Agora eu vou mostrar aqui uma situação que é o período da grande tribulação. Agora, diga assim, após o arrebatamento, digam, na terra vai viver só tribulação. Então, diga assim, eu não estarei aqui. Nós não estaremos aqui. Você tem vontade, você tem assim algum desejo com isso? Não. Você tem vontade de conhecer o anticristo? Não. Você tem vontade de conhecer o anticristo? Mas jamais, pastor. Ninguém quer conhecer o anticristo? Ah, Maria Ferreira. Não? Isso. Ótimo. Você ainda é professor de escola dominical ainda? Está parada? O Robson sabe que você é professora? Olha para ele e faz assim, ó. Faz assim para ele. Ele entendeu. O Jonas, isso aqui é uma... Uma outra pergunta muito importante do Jonatas. Quem vai para o inferno sabe que está no inferno. Para aumentar o sofrimento dele, ele até sabe gente da família dele que está aqui no mundo hoje precisando de um socorrinho e ele não pode fazer mais nada. Aí ele disse, vai lá e molha o dedo na água e passa na língua do meu pai e do meu filho que eles estão em tormento. O morto perdido ainda se angustia mais porque ele quer levar um socorro. E você viu na gravura que não pode passar mais de um lado para o outro. O morto salvo, diga assim, o salvo também está consciente. Agora essa consciência, Jonathan, do salvo é diferente. Lá no paraíso, o salvo está consciente que está no paraíso, mas ele perde a consciência humana, natural. Porque se o Eduardo está no céu, lembrando de alguém que está aqui perdido, o céu ficaria sendo um lugar de tormento e de angústia. Então o céu ele perde, e a Bíblia diz que nós seremos, repete assim, eu serei igual a Jesus. Mais uma vez. Leia, ser igual a Jesus está de bom tamanho para você? Fica bom assim? Fica bom para você? Zé Ferreira, está de bom tamanho ser igual a Jesus? Está de bom tamanho? Jarlon, ser igual a Jesus está de bom tamanho? Glória a Deus. Paulo César, ser igual a Jesus está de bom tamanho para você? Fica bom? Então, meus amados irmãos, no céu, a consciência humana desaparece, porque aí nós vamos só desfrutar. Tomar as mãos de Abraão, dar uma volta lá, nós vamos ver amanhã. Diga assim, amanhã, enche o peito e diga, amanhã verei o céu por dentro. Uma salva de palmas para Jesus. Amanhã, no seminário, nós vamos ver o céu por dentro. Se Jesus vier, aí nós vamos estar no céu mesmo, verdadeiramente. Meus queridos irmãos, agora vamos para a figura do apresentar. Pastor Robson me deu mais alguns minutinhos. Pastor Robson, por favor, se eu emocionar, você olha para mim e diz assim, tá? O moço aqui diz que nós estamos em sintonia, estamos ao vivo e a cores, com 180 países do mundo. Quem pode dizer amém por isso? É tecnologia ou não é? É pecado?
Se Jesus estivesse aqui, ele manjava bem disso aí, não manjava? Jesus passando no Facebook para Pedro, espera amanhã. Agora, Jesus quis que eles vivessem naquela época e que nós vivemos nessa época agora. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 25, por favor. E você prepara a figura . Mateus 25. Irmão Jarlon, por favor, venha aqui ler esse versículo. Ah, você trouxe a Bíblia? Está sem a Bíblia, irmão. A esposa trouxe a Bíblia? Irmãos, tem uma notícia tremenda para dar para a igreja. O que o Jarlon vai ler, pouca gente às vezes passa batido. Mas olha só isso aqui. Eliseu, a janta está pronta lá? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus, diga. Atenção, igreja. Jesus não permitiu que nem Paulo, Maria, nem Pedro falasse do inferno. Para não dizer que o escritor ou copista estava, não é, enganado, eu, Jesus, estou dizendo que o lago de fogo é um lugar, assim como o céu é um lugar. O lago de fogo é um lugar. Quem disse isso? Jesus. Cuidado, viu, Jonas? Está rindo por quê? Robson, isso aqui é lindo demais. Jesus não disse para Paulo escrever, porque senão o Zé Ferreira ia falar, não, Paulo estava emocionado. O Jonael, não, Maria, mãe de Jesus, estava emocionado e falou do lago de fogo. Foi o próprio Jesus, Jardeluz. E você está de parabéns por estar na igreja. Esse é o seu lugar. Sei que os momentos sopram forte contra a sua vida, mas maior é o seu Jesus. Amém? Queridos irmãos, veja agora a figura 25. Para nós concluirmos. Todos os assuntos estão no livro e os irmãos perceberam que é impossível discorrer 11 capítulos do livro, mas está tudo no livro, todas as referências, mais de 500 referências. Os irmãos têm tempo de ler bem cadenciado. No final, se alguém não adquiriu o exemplar e desejar ainda alguns exemplares, se você adquiriu o exemplar, você está me ajudando a comprar leite dos meninos. Amém? Propaganda. Amados, ali está uma figura do Apocalipse. Aqui é uma besta e aqui é outra. E aqui o dragão. Toda a igreja, leia aqui, por favor. Joga no telão. Não, mas aí fica dando trabalho para você. Vamos ler na Bíblia, é melhor. Não? Você é nota 10 nesse negócio aí. Apocalipse 13, verso 1. Toda a igreja leia.
Ele viu subir de onde? Toda a igreja de onde? Mar. Versículo 15. Capítulo 17, versículo 15. Olha o que é mar na Bíblia. Dá uma olhadinha para você ver agora o que é mar na Bíblia. Toda a igreja, versículo Apocalipse 17, verso 15. Toda a igreja leia. Mais uma vez. Volta para a figura. Queridos irmãos, esse bicho monstruoso será um homem. Diga assim, o anticristo, o falso profeta, serão dois homens. Este aqui, Jonatas, será um homem. E João viu que ele saía de onde? Das águas. Toda a igreja, ele saiu de onde? E o que é águas da tipologia bíblica? Toda a igreja, povos. Mais uma vez, povos, multidões, nações, línguas. Sacode a pessoa que está ao seu lado e diz assim: será um homem. Por que João o viu monstruoso e feio daquele jeito? Porque ele é por dentro veneno puro. Este será um homem que vai governar o mundo na grande tribulação, e nós conhecemos já um pouquinho dos seus ardis. Aqui está o outro lá em cima, Apocalipse 13, de 1 a 18, está a outra besta, dá só uma mexidinha na ponta aqui, a outra besta lá em cima, que é o falso profeta. Você tem 30 segundos para arrumar a caneta e já passaram 15. Ele vai marcar com 666 as pessoas na grande tribulação. O 666, ele vai marcar na testa e não tem mais salvação. Amados, aqui está a trindade do inferno: Satanás, que é um dragão. Diga comigo: Satanás, diabo, acusador, Lúcifer, tudo é a mesma coisa, esse ser aqui. Por que que ele é dragão agora? Porque fala da sua truculência, da sua força, e ele vai operar na grande tribulação. Imagine quem ficar aqui e ser testado por ele e por ele. São dois homens que vão governar na grande tribulação. Dois homens. Como encerrou o tempo agora, amanhã nós vamos ver esta cena num quadro como hoje. Vou mostrar o vídeo que vai mostrar como o anticristo vai persuadir as pessoas a aceitarem a marca da besta. Porque Apocalipse diz assim: ele tem um nome e ele tem um número. O número nós conhecemos, 600, completam. Nós já sabemos do número, e amanhã a gente pode ver mais sobre a identidade. Pastor Robson, dá tempo de cantar o Apocalipse? Terminou agora? Dá? A Aliane foi arrebatada? Cadê ela? Apocalipse. Eu te agradeço por esses minutos que bondosamente o Senhor nos dá. Alguém fez uma pergunta? Não, enquanto eles fazem aqui. Essas 7 cabeças, não vão entender que seriam 7 nações? Esse homem representa essas nações? Ótimo. Só vou responder amanhã. Tá. O Jonael pergunta sobre as 7 cabeças, e essas 7 cabeças são 7 nações. E a gente vai ver que a igreja romana tem muito a ver isso aí. A igreja romana tem muito a ver com essas 7 cabeças. Meus queridos irmãos, hoje nós demos mais uma avançada. Amanhã, pastor Robson, 8 horas.
Então o pastor Rob, estava aí? Amanhã 8 horas. 8 horas. 8 horas, porque tem gente que trabalha longe. 8 horas, os irmãos chegam mais cedo, a gente conversa, ora um pouco. Chega mais cedo sim, mas o culto começa às 8 horas. Eu agradeço a Deus pela vida da igreja, do pastor Robson. Eu louvo ao Senhor pela vida desse companheiro, que bondosamente nos concede o seu altar para ministrarmos aqui a palavra do Senhor e uns minutinhos a mais que bondosamente Ele nos concede. Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos ouvir o Apocalipse e assim que terminar o Apocalipse, a palavra está com o pastor Robson. Quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu aguilhão? A igreja lá no céu recebe o galardão. A terra vai entrar na fase da tribulação, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecida, cria terremotos e acende vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio. Expondo esses planetas aos raios do sol, vulnerável quanto peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais livre, vai gemer e chorar no Apocalipse. Apocalipse que está na terra para entrar em guerra pela Apocalipse. No Apocalipse a terra treme, esse mundo geme como a ferida que a igreja causou. Terremotos e acende vulcões, as placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio. Expondo esses planetas aos raios do sol, vulnerável
Apocalipse. Esse mundo geme como a ferida que a igreja causou. No Apocalipse, a dor vai ser grande, a lua corre sangue, revela a tristeza e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol irá matar a inveja e Jesus levou. Aleluia, Jesus. Quem espera Jesus voltar, diga amém. Aleluia. Com alegria eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe pastor Eni Medeiros pela ministração. Deus abençoe o conjunto Rompendo em Fé pela ministração cantada aí, né? Que é com certeza um cântico educativo e escatológico, né? Deus abençoe grandemente. Nós vamos terminar agora. Amanhã será a conclusão. Quem ainda não adquiriu o livro e deseja adquirir o material, tem a oportunidade de adquirir, viu? Hoje, amanhã, com certeza você leva para casa, estuda junto da Bíblia, e com certeza vai ser muito importante para todos aqueles que estudarem. Nós não perdemos por conhecer a palavra de Deus, conhecer o Apocalipse, buscar a informação que o Senhor Jesus revela no Apocalipse. Eu gostaria, para concluirmos aqui, nós já passamos alguns minutos. Amanhã nós preferimos começar mesmo 8 horas, por causa de alguns irmãos que não podem chegar antes. Hoje nós começamos atrasados, porque vocês não chegaram na hora marcada. Nós começamos 8h15 e não tínhamos aqui o número de pessoas que temos agora. Então amanhã, chegue 8 horas, ou antes um pouquinho. Quem pediu aí para começar às 7h30, chegue às 7h30. Tá? 7h30 você vai chegar, vai orar, vai falar com Deus, vai conversar com os irmãos que já estarão aqui. Tá? Quando é 8 horas em ponto, todo mundo está pronto para começar. Então, de uma forma bem objetiva, nós estaremos aproveitando o tempo maior. O problema é que os irmãos atrasam, né? Lá no serviço, se atrasar na escola, no serviço, se atrasar 15 minutos, o patrão, o colégio, fecha o portão e não deixa entrar, né? Mas na igreja nós somos relaxados. Só isso.
porque Deus não corta a gente aqui, né? A gente não vê Ele cortando, mas a gente perde, né? Perde por causa do nosso relaxo espiritual. Que nós possamos estar atentos nisso. Para Deus a gente faz as coisas bagunçadas, né? E esquecemos que lá, para os homens, nós temos que fazer direitinho. E a Bíblia diz que Deus não aceita sacrifício imperfeito. Deus não aceita aquele que faz a obra dele relaxadamente. Agora, muito cuidado, né? Devemos ter muito cuidado com isso. Para terminar aqui, eu gostaria de ler com os irmãos, apenas ler. Os irmãos podem apenas me ouvir. Não precisa abrir a sua Bíblia, não. Eu vou ler na minha Bíblia. Não vou nem citar a referência para o telão, porque são duas referências, ou três. Mas vou citar aqui, mas não precisa procurar no telão, tá? A primeira referência está em Lucas 10, verso 18. Ouça aqui. Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder de Satanás. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos imundos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia, graças a Deus. Saltando para Apocalipse, capítulo 21, o mesmo Jesus, no verso 5, ele diz assim, acontece assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Agora o verso 8, bem atentos. Mas os covardes ou desviados, os incrédulos ou não crentes, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Saltando para o capítulo 22, verso 12, o mesmo Jesus dizendo: eis que venho sem demora. A minha recompensa está comigo, e eu darei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade santa pelas portas. Verso 15: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual ou prostituição, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Reflita bem, irmãos. O próprio Jesus falando isso. Convém a nós sermos crentes de verdade.
de verdade mesmo. Vamos ser crente de verdade, irmãos? Vamos. Eu quero ir para a Cidade Santa, eu quero ir para o céu. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: eu quero ir para o céu, vamos juntos para o céu. Inferno, lago de fogo não é o nosso lugar. Fique de pé e vamos orar a Deus. Acho que, pastor Eni, acho que a gente precisava aqui de uma semana para descortinar o futuro, porque pela primeira aula aqui nem buliu, né? Nem buliu no conteúdo, né? Uma semana seria pouco. Quem sabe nós faz remarca uma outra data, né? Com certeza vai ser importante. Tem alguém assim dos irmãos? Eu sei que tem pessoas que fazem aquela letra bonita. Pode ser o Jarlon ou o Jarlon 2 aqui. Qual é que é esse aí? É o Jardelson? Tá bonitão ele, né? O Jardelson faz letra. Alguém faz letra bonita assim à mão, aquela letra bonita? O Jarlon, então